Uma das medidas mais importantes para se fazer uma defesa efetiva num processo criminal é ter o acesso aos elementos investigativos que embasam aquela acusação. Neste vídeo, nós falaremos um pouco sobre esse direito de acesso aos autos e sobre a existência de uma súmula vinculante que embasa esse direito. Olá, meu nome é Ana Paula Kozak e este é o CPP, Canal de Processo Penal. Aqui você encontra as discussões mais atuais sobre as ciências criminais. Se você gosta desse tipo de assunto, inscreva-se aqui no canal. A súmula vinculante número 14 do STF dispõe que é direito do defensor ter acesso aos elementos de investigação que estejam documentados e que digam respeito ao seu defendido. A súmula foi aprovada em fevereiro de 2009 e existem várias situações dos casos concretos e do dia a dia dos processos judiciais que acaba chegando para o judiciário decidir aí sobre esse acesso aos autos, esse direito que o investigado tem de acessar os autos de investigação. Falarei aqui neste vídeo sobre 3 situações específicas envolvendo o acesso aos autos e, portanto, a aplicação da súmula vinculante número 14. A primeira situação é aquela em que há várias diligências investigativas no caso. Então, vamos supor que por longos meses houve interceptação telefônica. Vamos supor que é para desarticular uma organização criminosa. Então, durante vários meses, houve a interceptação telefônica e, logicamente, em decorrência dessa interceptação, vários áudios são captados, né? Vários áudios que podem envolver a prática de crime e outros não, alguns totalmente irrelevantes. Então, depois desses longos meses promovendo-se essa interceptação telefônica, o resultado é, obviamente, uma quantidade grande de material investigativo. Muitas dessas interceptações serão relevantes do ponto de vista da acusação e outras não, porque envolverão ali situações do dia a dia que acabaram sendo interceptadas ali nessa medida investigativa. Em regra, quando o Ministério Público vai oferecer a denúncia, ele não estará embasado em todos os áudios interceptados, nesse exemplo que eu estou dando. Obviamente que ele fará uma seleção do que interessa ali para a acusação e levará isso como anexo da denúncia. Quando falamos do acesso pela defesa a este material investigativo produzido, apesar de parecer óbvio que a defesa deveria ter acesso a todo o resultado das investigações, aconteceram muitas vezes na prática de haver uma restrição a esse acesso, ou seja, restringir apenas aquilo que foi considerado relevante pela acusação, na visão da acusação. Mas essa restrição apenas ao que interessa, ao que foi considerado relevante pela acusação, isso viola a súmula vinculante número 14. O STF já decidiu isso e, portanto, a defesa tem que ter acesso a todo o material colhido, tudo o que foi resultante ali daquela diligência. Então tem que ter acesso a todo o material que veio da busca e apreensão, a todos os áudios da interceptação telefônica que foi eventualmente realizada, a tudo, seja considerado relevante ou irrelevante na visão da acusação. Isso justamente porque a defesa, a partir do acesso a esse material, vai colher ali e analisar todo o contexto para ver o que é relevante ali do ponto de vista da defesa agora. Antes que eu fale do segundo aspecto aqui envolvendo a aplicação da súmula vinculante número 14, eu peço para que você curta esse vídeo porque nos ajuda muito. Uma segunda situação envolvendo a aplicação da súmula vinculante número 14 é aquela em que a defesa pede acesso à investigação. Porém, existem diligências que ainda estão em andamento. Então, por exemplo, vamos supor aqui que a polícia fez um pedido judicial de busca e apreensão. E essa busca e apreensão, esse pedido, né, ainda vai ser analisado pelo juiz. E aí, a defesa pode ter acesso, neste momento, saber que existe ali um pedido de busca e apreensão? Aqui, obviamente, não, né? Então, se existe uma diligência que está em andamento, o acesso à defesa neste momento e a posterior informação ao investigado, isso pode desconstituir esse próprio material investigativo, essa própria diligência. Então, nessa situação, aí não há um direito da defesa de ter acesso ao que ainda está em andamento, aquela investigação que ainda está acontecendo, aquela diligência que ainda está acontecendo. Obviamente que depois que finalizada a diligência, depois que elaborado o relatório daquela diligência específica, depois que finalizada a diligência, e aí considerada como documentada, né, que é o que menciona a própria súmula vinculante número 14, aí sim a defesa deve ser concedido o acesso aí para a defesa. Por fim, uma terceira situação envolvendo a aplicação da súmula vinculante número 14 é aquela envolvendo acordos de colaboração premiada. Nós sabemos que nos acordos de colaboração premiada, geralmente
é celebrado um acordo com cláusulas, então um contrato mesmo entre o Ministério Público e o colaborador, e o produto desta colaboração serão as declarações que este colaborador vai fornecer, os documentos de corroboração das suas declarações e outras informações e documentos e materiais que ele possa subsidiar e levar ali ao conhecimento do Ministério Público junto com as suas declarações. E ao que o delatado deve ter acesso e quando, portanto. Então, considerando esse contexto do termo de colaboração e das declarações em si, o STF já decidiu, e também produto da interpretação da lei de organização criminosa, ele entendeu que ao delatado, ou seja, aquela pessoa que é, entre aspas, aqui, denunciada, né? Então, o delatado, ele é incriminado a partir das declarações do delator, isso permite que ele tenha acesso ao conteúdo daquela colaboração premiada, ao resultado daquela colaboração premiada. Porém, existem alguns requisitos. Então, o ato de colaboração ele deve dizer respeito ao delatado. Então, tem que ter um conteúdo incriminatório ao delatado, para que haja aqui um interesse nesse acesso. E, além disso, o ato de colaboração não deve dizer respeito a uma investigação que esteja, a uma diligência que esteja em andamento, por aquele mesmo motivo que nós já falamos no início do vídeo, citando uma outra situação. Então, se a diligência está em andamento, veio a partir de uma colaboração premiada, mas a partir daquela colaboração algo ainda está em andamento, diretamente relacionado ali àquela declaração, aí não é possível que haja este acesso neste momento pelo delatado. Portanto, o acesso pelo delatado à colaboração premiada deve preencher esses dois requisitos: dizer respeito a um conteúdo ali que o incrimine, e além disso, o ato de colaboração não deve dizer respeito a uma diligência que esteja ainda em andamento. E no que diz respeito aos termos do acordo, ou seja, aquele contrato que foi celebrado entre o delator e o Ministério Público, o delatado ele deve ter acesso a este termo de acordo, a este contrato, e aí neste ponto o STF vai dizer, interpretando um dispositivo da Lei de Organização Criminosa, que até a denúncia não é possível ter acesso a este contrato, apenas posteriormente ao oferecimento da denúncia. Apresentei aqui 3 situações que envolvem a aplicação da súmula vinculante número 14. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto e compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar também sobre este tema.